Boa noite, meus amados, que a graça do Senhor nosso Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco, amém? Agora, passando aí na casa de vocês, pedindo licença para estar com os irmãos, compartilhando a palavra de Deus, assim a igreja em sua casa, estamos aqui, através desse vídeo, mandando para você um pouco da palavra de Deus, que está em Mateus, no capítulo 20, a partir do versículo 1. Quero convidar os irmãos a estar lendo comigo essa palavra e nós vamos conversar um pouquinho sobre essa palavra aqui, com um pensamento sobre que a recompensa de Deus é dada conforme sua soberana vontade. É um pensamento, semana passada estivemos falando sobre isso, sobre soberania de Deus, Abacuque ali, para aprender sobre a soberania de Deus. E hoje nós vamos tentar compreender um pouquinho mais profundo esse atributo de Deus que é tão pouco estudado por nós, tão pouco compreendido, Então, Mateus no capítulo 20, que é o único texto, o único livro que traz essa palavra aqui que Jesus quis ensinar para os discípulos, nós vamos compartilhar com os irmãos. Eu quero convidar os irmãos para uma leitura. Mateus capítulo 20, a partir do versículo 1, que diz assim: Porque o reino do céu é semelhante a um proprietário que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Tendo combinado com os trabalhadores o salário de um denário, ou seja, um dia de serviço, mandou-os para a sua vinha. Por volta da hora terceira, saiu e viu que outros estavam ansiosos na praça, e disse-lhes: Ide também vós para a vinha, e eu vos darei o que for justo. E eles foram. Saiu outra vez por volta da hora sexta e da hora nona, e fez o mesmo. De igual modo, por volta da 11ª hora, saiu e contratou outros que lá estavam, e perguntou-lhes: Por que estáis aqui ansiosos o dia todo? Eles lhes responderam: Porque ninguém nos contratou. E ele lhes disse: Ide também vós para a vinha. Ao anoitecer, o dono da vinha disse ao administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelo último até o primeiro. Vindo os que chegaram por volta da 11ª hora, receberem um denário cada um, quando os primeiros vieram, pensaram que receberiam mais. Eles, porém, também receberam um denário cada um. E ao recebê-lo, queixaram-se do proprietário, dizendo: Os que vieram por último a trabalhar somente 1 hora, e tu os igualaste a nós que suportamos a fadiga do dia inteiro e o calor intenso. Respondeu ele e disse a um deles: Amigo, não te faço injustiça. Não combinaste comigo um denário? Toma o que é teu e vai embora. Quero dar a quem veio por último tanto quanto dei a ti. Não é permitido fazer o que quero com o que é meu? Ou os teus olhos são maus porque sou generoso? Assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Vamos orar ao nosso Deus e pensar um pouquinho nesse texto, e assim estaremos pedindo as misericórdias de Deus para interpretá-lo um pouquinho melhor. Deus amado, Deus santo, Deus poderoso, nós te agradecemos, meu Deus, por essa noite, por esse tempo, pela oportunidade que estamos aqui, meu Deus, compartilhando a tua palavra. Conforme a tua vontade, meu Senhor, nós queremos compreender a tua soberania. Nos ajuda, porque somos limitados, ó Deus, e temos dificuldade de compreender a tua palavra. Mas é através do teu Espírito Santo que o Senhor as revela a nós. Então, nessa noite, nos dá o entendimento da tua palavra para que o teu nome seja glorificado. Nós oramos assim, no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Bem, queridos, nós estamos diante de uma parábola, a parábola dos trabalhadores na vinha, não é?
E como eu disse, eu pensei aqui num tema para trabalhar com os irmãos. A recompensa de Deus é dada conforme sua soberania, conforme sua soberana vontade. Então, quando nós pensamos sobre recompensa, às vezes nós entendemos que a recompensa é conforme o nosso esforço, conforme o nosso trabalho. Mas essa parábola aqui, ela foi contada para que os irmãos aqui entendessem um princípio sobre salvação. Não está diretamente ligado ao trabalho, ao labutar, né? A luta. Jesus contou uma parábola para ilustrar um ensinamento. E o ensinamento era que a salvação é pela graça e de graça. Não é pelos nossos esforços, não é pelo que somos e nem tampouco pelo que fazemos. Nós, nada que viermos a fazer, nós vamos, merecer a salvação. Era isso que Jesus está querendo ensinar aqui na sua palavra. Então, a parábola dos trabalhadores, ela conta justamente desses trabalhadores na vinha, né? Que o proprietário saiu para trabalhar. E ela tem aí um pensamento, né? Essa parábola narra a história de um homem que contrata alguns trabalhadores, só que apresenta aqui umas contratações interessantes, porque ele apresenta 4 horários que esse proprietário ou esse senhor, ele sai em busca, né? Ele apresenta aqui 4 horários que ele sai em busca aqui de trabalhadores. O que é interessante é que ele contrata pessoas, só que ele contrata alguns às 6 horas da manhã, ele contrata outros às 9 horas, ele contrata outros às 12 horas e ele contrata outros às 17 horas. Estes, das 17 horas, eles vão trabalhar apenas 1 hora, por isso que eles vão chamar os trabalhadores da 1/10 hora, né? Então eles vão trabalhar 1 hora apenas. E na hora do pagamento, ele vai fazer o pagamento igual a todos. Obviamente que aqueles que chegaram às 6 horas da manhã não iriam, como nós humanos, ficar calados de forma nenhuma, né? Então é isso que nós vamos tentar aqui compreender nessa palavra que Jesus se referia à oração. Então, a ideia ou o resumo que nós temos dessa palavra, ou o pensamento que nós temos, é que os trabalhadores da vinha do reino de Deus, que começa dessa forma, né? Ele começa comparando o reino de Deus. Então você entende que logo o haver ali com o trabalho na vinha não se refere apenas àquele trabalho. Era uma ilustração que Jesus estaria usando para se referir à salvação, né? Por isso que ele começa a dizer que o reino de céu é semelhante a essa situação, né? Aí ele vai contar, o reino dos céus é semelhante a um proprietário que saiu, né, naquele horário ali e começou a contratar pessoas. Então ele fez isso às 6 horas da manhã, ele fez isso às 9 horas, depois ele fez isso ao meio-dia, depois ele vai fazer isso às 15 horas e depois ele vai fazer isso às 17 horas. Então essa é a grande colocação, né? Então, o pôr do sol, o proprietário, ele dá ordem ao administrador a fazer o pagamento. E ali ele vai pagar o dia de serviço para todos aqueles, tanto aqueles que trabalharam desde manhã, quanto aqueles que foram contratados ali às 17 horas. Mas vejamos o porquê que Jesus fez essa colocação aqui, né? Então, no capítulo 19, nós vemos aqui a partir do versículo 16, que o jovem rico, ele se aproxima de Jesus e ele pergunta o que vai fazer para herdar a vida eterna e tal. E aí Jesus diz para ele, nós já conhecemos a história, e mediante aquilo que Jesus diz para ele, tendo em vista que ele já tinha conhecimento dos mandamentos, agora ele ia cumprir esses mandamentos em suas vidas. Então ele ia doar tudo que tinha, né, e doar aos pobres e seguir. Então aquele rapaz baixou a cabeça e foi embora, né? Então os discípulos ficaram ali, mediante aquele acontecimento, mediante aquela história, e claro, como humanos, como eu digo, né, foram perguntar a Jesus, e nós que deixamos casa, deixamos famílias, deixamos o trabalho, deixamos tudo para te seguir, né? Qual a nossa recompensa? É claro que aquele pensamento dos discípulos ali, né, no caso, versículo 27 aqui do capítulo 19, Pedro vai fazer essa pergunta, e nós? Então é claro que essa pergunta é uma pergunta materialista.
né? Pedro estava perguntando sobre qual era o galardão, o que ele ia ganhar por ter, na verdade, deixado tudo, deixado família, deixado, né, para seguir a Jesus. Então, por isso que Jesus vai trazer aí essa parábola para ilustrar, né, em relação ao desejo de Pedro, tudo aquilo que Pedro pensou naquela hora. E com base nesse contexto, Jesus conta essa parábola dos trabalhadores na vinha, né, para que eles compreendam o que é salvação, de que galardão a Bíblia fala. Quando eu falo em relação à vitória, né, quando a Bíblia fala em vitória, quando a Bíblia fala em bênção, quando a Bíblia fala em prosperidade, que a gente fala que essa linguagem da Bíblia é uma linguagem transmitida espiritualmente para nós, às vezes as pessoas ficam meio que, né? Porque tem muita gente que pega essa vitória, esse embasamento que nós temos aqui fora e transforma em coisas da Bíblia. Mas a linguagem da Bíblia é outra linguagem. É uma linguagem transferida para nós, para o nosso coração. Não é aquilo que nós gostamos. A vitória da Bíblia é vitória espiritual. A vitória da Bíblia é discernimento da palavra de Deus, é conhecimento da palavra de Deus. E nem sempre as pessoas estão preparadas para essa vitória. Então, quando a Bíblia fala em prosperidade, é prosperidade espiritual. Quando a Bíblia quer tratar de prosperidade num ponto específico, ela usa histórias também, como foi o caso de Salomão. Ele foi abençoado material e foi abençoado também espiritualmente. Por quê? Porque ele pediu sabedoria. Ele pediu sabedoria a Deus, Deus disse, por que me pediste sabedoria? Então Deus deu, além de sabedoria, muito dinheiro a Salomão. Então, por conta desse contexto que eles estavam aqui, né? Qual vai ser o nosso galardão? Então, Jesus vai trabalhar esse contexto, explicando aí a parábola, né? Na parábola dos trabalhadores da vinha, Jesus estava exatamente falando sobre essa questão da recompensa. Que tipo de recompensa a Bíblia está falando? A parábola começa com a seguinte frase: pois o reino de Deus é como um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para a sua vinha. Está aí no versículo 1 aqui de Mateus. Então, o reino de Deus é como essa situação. Aí ele vai desenvolver as suas palavras, né? Então, a palavra proprietário, traduzida aqui no termo grego, literalmente significa mestre da casa ou pai de família, tá? Essa palavra proprietário aqui é como se fosse o mestre da casa, o pai de família, né? Então esse homem saiu de madrugada ainda. O texto começa a falar aqui que ele saiu de madrugada e aí saiu buscando pessoas para trabalhar. E aí ele combinou com esse camarada que ele encontrou na primeira hora um denário, que é a mesma coisa que um dia de serviço. Quanto é um dia de serviço? O camarada falou, é tanto. Pois eu quero que você trabalhe para mim na minha vinha. E aí o camarada foi. Então, ele fez essa mesma coisa às 9 horas, deixando o camarada trabalhando. Às 9 horas ele saiu, pegou mais gente, fez a mesma coisa ao meio-dia, fez a mesma coisa com outros às 15 horas e, pasmem, fez a mesma coisa com outros às 17 horas. É como está aí no texto, no versículo 4, né? Então é importante saber que todos esses trabalhadores, eles são contratados posteriormente. Ele não combinou o valor específico para com eles. Lembre-se que ele combina um valor específico para com o primeiro. Mas para com os demais ele diz, vá trabalhar e eu lhe pagarei o que for justo, né? Pelas horas trabalhadas. Então, de acordo com o costume da época, era normal as pessoas ficarem nas praças e quem precisava de alguém para trabalhar, buscava ali nas praças e encontrava sempre pessoa. Aqui em Juazeiro é uma coisa bem contextual também, né? Quando está tudo em funcionamento, algum chapa, como a gente chama, né? Os chapeados, pessoal que descarrega caminhão, eles ficam ali na Praça do Giradouro. Então todo caminhão que passa por ali, os caras já param, aqueles homens já sobem e vão ali para o comércio descarregar os caminhões, né? Então é uma linguagem bem propícia para nós. Então o proprietário ele começou pagando o primeiro. Quando chegou no final do dia, ele chamou o administrador e disse, vamos fazer o pagamento. Comece a pagar pelo último que chegou e pague um dia de serviço a cada um. Então ele trabalhou, eles trabalharam e ele
pagou um dia de serviço. Mas quando chegou a vez do proprietário pagar o trabalhador que tinha ido às 6 horas da manhã, então houve um problema natural. Os trabalhadores ali, quando eles começaram a ver aqueles trabalhadores chegaram depois, recebendo, né, uma maior quantia, então eles disseram, opa, então nós vamos ganhar aí um dinheiro bem especial. Só que quando chegou a vez dele, foi pago o combinado, né, que eles haviam trabalhado o dia e eles achavam que ia receber mais. Então, mesmo isso tendo sido combinado, eles se sentiram injustiçados. Mesmo que tivesse sido combinado deles receberem por um dia de serviço, eles se sentiram ali injustiçados, né? Então, aí a gente tem esse contexto humano com o contexto de Jesus ensinando o que é soberania e dizendo que o comportamento daqueles trabalhadores provavelmente fosse o comportamento de Pedro e os demais discípulos, que entendiam que por ter deixado família, ter deixado todas as pessoas, ou trabalho, bens, e seguindo Jesus, eles iam ter um galardão bem maior do que os outros. Aí Jesus vai dar aí, vai começar a fazer, ou dar uma explicação, ou desenvolver melhor para eles o significado daquele momento, né? Sem dúvida, a parábola dos trabalhadores da vinha traz uma ideia principal de que esse tema que eu falei aqui é algo real. A ideia principal que nós compreendemos que essa parábola traz é que a recompensa de Deus a recompensa de Deus é dada conforme a sua soberania. Que coisa maravilhosa, né? Então, mais uma vez, nós temos que baixar as nossas cabeças e compreender que as coisas de Deus é do jeito dele. Lembra de Abacuque? Não é conforme eu, que sou, porque sou profeta, porque sou pastor, porque sou orador, porque sou professor, porque sou um crente bem aplicado, Deus vai se submeter às minhas vontades. Jamais. Não deixe isso passar pela sua cabeça para que você seja abençoado, né? Então, a misericórdia de Deus ou a recompensa de Deus é dada conforme a sua soberania ou a sua soberana vontade. Ele é justo e totalmente bondoso, embora essa justiça não pareça coerente aos nossos olhos ou aos olhos humanos. A justiça de Deus, embora não pareça coerente aos olhos humanos, mas ele é bondoso, ele é justiça, não é? Então, na nossa mera interpretação humana, realmente pode parecer ter sido injusto. Alguém trabalhar mais, alguém trabalhar menos e bem menos, alguém trabalhar 12 horas e alguém trabalhar 1 hora e ganhar a mesma coisa. Na nossa interpretação humana, isso pode até parecer injusto. O fato do fazendeiro promover o mesmo pagamento a todos os trabalhadores da vinha, mas os trabalhadores que chegaram por último na vinha também precisavam sustentar as suas famílias, ou não? Então aí você começa a ver que essa justiça ou injustiça não dependia dos trabalhadores, dependia do dono, dependia do proprietário. Eles também tinham família para sustentar, né? Eles também tinham pessoas que dependiam dele. Do mesmo jeito que aqueles que chegaram primeiro. Dessa forma, o proprietário foi o quê? Generoso para com todos os outros. Então ele foi justo com quem ele combinou o dia e foi generoso com aquele que ele quis dar o dinheiro para sustentar a sua família. Afinal, a nossa fé, ou a fé, algo que vem para nós, não é uma aposentadoria. Não é por aquilo que a gente fez, não é por aquilo que a gente trabalhou, é pela graça, não é por aquilo que a gente fez, é pelo fato da gente ter sido chamado. Entenda bem, não é pelo meu trabalho que eu serei salvo, mas eu sou salvo porque fui chamado ao trabalho. Percebe como foi bom meu Senhor? E do jeito que ele chamou a Pedro, a João, a Paulo, aqueles há 2000 anos atrás, por intermédio de Jesus, quantos anos faz que esses feitos maravilhosos estão sendo lidos por nós? Agora ele me chamou do mesmo jeito. Me pagou a mesma coisa, me pagou com a salvação. Não importa que Pedro foi chamado primeiro naquele dia. Não importa que eu fui chamado. Não importa
que a pessoa tenha sido chamada, não importa que você esteja sendo chamado nessa hora que está ouvindo minha palavra. Você receberá a mesma coisa com relação à salvação do que eu recebi, do que Pedro recebeu. O livro de Hebreus vai apresentar ali, no capítulo 11, aqueles mártires da fé, e vai dizer que eles estão aguardando por nós. O julgamento deles não foi antecipado pelo motivo das suas mortes trágicas, para que eles não se ensoberbecessem, para que eles não se sentissem melhor do que nós, porque o nosso Deus soberano é o mesmo Deus e Senhor. Então a nossa mera interpretação humana, ela realmente é falha nesse sentido, né? Porque ela julga dessa forma, ela julga nessa conformidade, enquanto que nós somos diferentes. Nós julgamos de maneira diferente. O nosso julgamento é conforme tudo aquilo que Deus preparou para o nosso coração. Então, mais uma vez eu te chamo, eu te convoco para você estar atento ou atenta comigo com relação a essa interpretação, né? É interessante que nós temos esse pensamento assim meio que diferente, mas olha o que Deus tem para nós, né? Na interpretação, é interessante que a bondade do proprietário parece ser injusta e má aos olhos dos trabalhadores. Por isso o proprietário da vinha disse: amigo, não estou sendo injusto contigo. É o que ele diz aí nos versículos de 13 a 15. Né? Respondeu-lhes e disse a um deles: amigo, não te faço injustiça, não combinaste comigo um denário? Toma o teu dinheiro então e vai. Qual o problema se eu quero dar a mesma coisa que eu dei a ele, eu quero dar para você? Não é meu dinheiro? Por acaso os teus olhos vão ficar mal porque eu sou bom? É interessante essa bondade, porque ele manifesta no coração daqueles trabalhadores uma inveja. Eles até então, suponhamos, estavam parados. O cara saiu de madrugada, eles arrumaram um trabalho. Suponhamos que o camarada está parado há vários dias e de repente arruma um emprego. Começa no dia 30. Ele fica muito feliz, ele vai ganhar aquele salário naquele mês, e ele fica muito alegre com o seu patrão, ele fica muito feliz com aquilo que está acontecendo, e ele liga para a esposa ali, né? Olha, arrumei emprego por um mês. Com 15 dias, o patrão, o serviço, o cara não está dando conta de tudo, o patrão coloca outra pessoa, e no final do mês dá um salário para cada um. Então, é normal no ser humano, aquele que entrou no dia primeiro, mesmo estando feliz porque arrumou um emprego, ele vai se chatear, porque o cara entrou, trabalhou 15 dias, e ganhou no mesmo tanto que eu ganhei. Mas isso é humano, tá? Porque o que é que tem a ver? Qual o problema? Se o homem quisesse dar o dinheiro dele todo para aquela pessoa, qual era o problema? Não é dele o dinheiro? É o que ele disse: amigo, eu não estou sendo injusto com você. Eu não estou sendo injusto com você. O que eu combinei com você, eu estou pagando. Então, por isso que nós podemos receber ou entender o princípio dessa parábola. Eu queria trazer você para esse princípio que fica claro. Por isso que ele dá uma sentença. Assim, os últimos serão primeiros e os primeiros serão últimos. Essa é a sentença. Eles, além de chegar por último, receberam primeiro. Então é porque é o pé de igualdade, é o Senhor que vai fazer, é o Senhor que vai limitar essa sentença, né? Então, lá em Mateus, aqui em Mateus 19, versículo 30, ele vai deixar isso bem claro. Mas muitos dos primeiros serão últimos, e os últimos serão os primeiros. Então ele estava falando justamente sobre aquela ideia do jovem rico, que se achava, que cumpria todos os mandamentos, mesmo assim foi desclassificado por Jesus. Aí veio Pedro, que se achava também, cumpria todos os mandamentos, mas também fora desclassificado por Jesus com essa parábola, dizendo: olha, é pela graça, não é pelo que você vai fazer, não é pela recompensa, não é pela sua morte, não é por nada disso. É isso que o apóstolo Paulo compreendeu quando ensinou aos Efésios, no capítulo 2, versículo 9. Né? Você pode abrir sua Bíblia aí, que eu vou estar parafraseando aqui. Né? Em Efésios, no capítulo 2, versículo 9, nós entendemos que a recompensa não vem pelas obras, para que ninguém se glorie. Ele diz ali: a salvação é pela graça, não é pelas obras para que ninguém se glorie, não é pela importância
de uns sobre os outros, não é pela quantidade de serviços feitos ou por tempo de casa. Afinal, a salvação não é aposentadoria, como eu disse para os irmãos. A salvação não é aposentadoria. A recompensa é pela graça, determina segundo a soberana, justa e perfeita vontade de Deus. É Ele quem determina isso. É Ele quem diz quem vai ser salvo. É Ele quem diz como você vai se colocar nessa posição. A palavra é para todos. O chamado é pela graça. Muitos serão chamados, poucos escolhidos nesse sentido. Mas muitos, os primeiros, serão os últimos. Então você que está na igreja, nós estamos na igreja, estamos passando uma vida tão boa, de repente estamos tendo uma vida tão bacana, e a gente conhece alguém que está envolvido com drogas, que está em prostituição, que está vivendo uma vida miserável, e de repente Deus usa da sua misericórdia com essa pessoa. De repente Deus usa da sua misericórdia com aquela pessoa, e ele está salvo do mesmo jeito que eu, que trabalhei 20 anos, 30 anos na casa do Senhor. Maravilha! Louvado seja o nome do Senhor, porque a recompensa é imerecida. A recompensa é imerecida, não é nada que eu mereci. É isso que o apóstolo Paulo ensina aqui, né? Em algumas tradições de Mateus 20:16, traz a frase, porque muitos são chamados e poucos escolhidos. Nesse aqui diz assim os últimos serão os primeiros serão os últimos. Mas tem algumas Bíblias que vai trazer muitos são chamados e poucos são escolhidos, né? Essa frase também é uma frase que reforça muito a lição de muitas pessoas que se preocupam em trazer uma palavra ou viver uma palavra, como é que eu posso dizer, uma palavra que não é pela graça, não é pela salvação, uma pregação capitalista, às vezes uma pregação, né, diferente da pregação do Evangelho, tá? Então, a gente entende bem que o Evangelho é o resultado daquilo que Deus faz nas nossas vidas. O resultado de que apenas poucos são escolhidos é porque muitos não vão entender. E que não é por mérito, querido. A recompensa, mas é pelo favor imerecido de Deus. É graça, favor imerecido, não é pelo esforço da pessoa, né? Alguns estudiosos também explicam nesta parábola uma interpretação mais exclusiva, relacionada aos judeus e aos gentios, agora falando de povos. Os judeus foram chamados bem antes do que nós. O próprio Jesus chegou até a dizer, né, que veio para um público específico. João chega a dizer, ele veio para os que eram os seus, e os seus não o receberam. Então, a salvação que foi dada, garantida, em primeiro lugar, para os seus, o próprio Jesus pregou assim, eu não vim senão para os da casa de Israel. Mas depois a multiforme graça de Deus chegou até nós, os gentios foram alcançados. Glória a Deus, você fomos alcançados bem depois. Nós chegamos às 5 da tarde. Nós chegamos lá no finalzinho do dia. E Jesus nos pagou com o mesmo preço que pagou aos judeus, que tinham uma aliança com Deus. Então essa é a lição, né? Isso é o que nós entendemos em relação aos gentios. Dessa forma, embora o Evangelho tenha sido pregado primeiro aos judeus, posteriormente ele também foi pregado a nós. E uma vez que nós ouvimos o Evangelho e nele cremos, fomos restaurados, fomos salvos, fomos enxertados e somos co-herdeiros com Jesus na graça de Deus. Então, mediante esses pensamentos, vamos pensar em algumas lições práticas que a gente pode aprender com essa parábola aqui. Então, as lições práticas da parábola do trabalhador. Todos nós podemos nos ver dentro da parábola dos trabalhadores da vinha, ou não? Todos nós podemos nos colocar dentro dessa parábola. Certamente, podemos extrair dessa parábola muitas lições para aplicarmos em nossas vidas. Vamos meditar em algumas delas? Vamos pensar em algumas delas? Éramos imprestáveis. Ou você não se sente assim? Nós éramos imprestáveis, nós estávamos ociosos, sem proveito algum. Nós estávamos iguais àqueles homens na praça. Nós estávamos iguais àqueles homens às 5 horas da tarde. Naquele dia era só um pouquinho de tempo, faltava só 1 hora para terminar o dia. Se eles arrumassem alguma coisa, era alguém dizendo, vá amanhã trabalhar.
Mas chegou o homem, chegou o proprietário e mandou-os para a vinha. Era como nós. Não teve amanhã para nós. No finalzinho da tarde o Senhor nos chamou. Nós éramos imprestáveis, mas a sua obra redentora nos salvou. Deus nos chamou, Ele veio ao nosso encontro, Ele nos convocou para um trabalho em sua obra, louvado seja Deus. Esse trabalho basicamente se resume a anunciar o Evangelho. E que nos recompensa, ou a nossa recompensa, queridos, virá, isso é do nosso Deus. A nossa paga, o pagamento é do nosso Deus. A recompensa é de acordo com a soberania, a vontade soberana dele. Essa recompensa, porém, não está baseada no fato de que temos trabalhado muito ou pouco, e sim na sua soberania. Entenda. Procure de Deus para o seu coração. Deus é soberano. Ele faz o que quer, quando quer e como quer. Nós temos que nos submeter a essa soberania de Deus. Porque o trabalho não interessa. Nós estávamos lá ansiosos, né? Ociosos, às 5 horas da tarde. Então é isso que eu entendo com essa parábola, esse movimento, essa recompensa maravilhosa. O fato de ter sido chamado para este trabalho, isso é que deixa claro que que não somos merecedores da recompensa, ou de recompensa alguma. Por isso é que Ele nos dá a recompensa unicamente por sua graça. Porque mesmo que fizéssemos toda aquele movimento de trabalho, de uma série de coisas, nós seríamos servos inúteis, diz a palavra de Deus. Quando você fizer tudo que tem que fazer, ainda considere-se inútil, porque fez apenas o que deveria fazer. Então, a grande recompensa para nós é nós termos sido chamados, não é trabalhar. O grande momento da nossa vida é o chamado, o grande momento da nossa vida é o presente de ter sido chamado na última hora e ter ganhado a salvação, como os que foram chamados lá no início. Logo, o mérito é dele. Ele é a prioridade para as nossas vidas. Ele é o proprietário. Ele foi o nosso encontro. Ele nos chamou. Alguns ele chamou logo pela manhã, outros ele chamou ao meio-dia, outros ele chamou um pouco mais tarde e ainda outros em qualquer horário. Vamos pensar isso em relação à idade. Algumas pessoas ele chama aos 7 anos, 8 anos, 10 anos, 12 anos, 15 anos, 26 anos, como foi o meu caso, alguém com 50, alguém com 80, não interessa. O importante é que ele chama. O importante é que ele faz a escolha. Então, muitas vezes, isso desenvolve em nós uma inveja. Nós nos tornamos, às vezes, invejosos, como esses camaradas aqui, né? É uma lição muito importante que a gente aprende nessa parábola aqui dos trabalhadores da vinha. Não podemos ter inveja. Às vezes pessoas se achegam na igreja, se achegam no reino de Deus e chegam sendo abençoadas, conhecendo muito sobre Deus, se envolvendo no trabalho, se envolvendo na obra, dizimista, ofertante, abençoado, entendendo que está recebendo tudo de Deus, e desenvolvem alguns cristãos, alguns crentes enferrujados, aqueles que chegaram às 6 horas da manhã, já estão cansados às vezes de trabalhar, desenvolvem uma inveja, vai ficar com inveja do novo convertido. Porque que alegria é essa? Nós temos que ter cuidado para não sermos acometidos como esses homens aqui foram, né? Então, no dia da recompensa final, eu creio, queridos, eu não tenho dúvida nenhuma, no dia dessa recompensa, nós teremos uma grande surpresa. Eu creio nisso. Eu oro e eu penso nisso, por conta da soberania de Deus. Muita gente se surpreenderá quando entrar na consumação do reino dos céus. Algumas pessoas são chamadas no final das suas vidas, mas mesmo assim elas são para Deus tão importante quanto nós somos, quanto outras pessoas somos. Nós teremos talvez grande surpresa de pessoas que talvez a gente conheceu, ouviu falar, políticos corruptos, pessoas que a gente está orando, pessoas difíceis, e de repente, no momento da sua morte, em qualquer momento, é só Deus querer, esse camarada vai estar na glória. E aí? Será uma surpresa como aqueles homens da vinha tiveram essa surpresa. No dia dessa recompensa final, vai haver essa surpresa, né? Então, a ideia desse trabalho é algo muito importante. A Bíblia diz que Timóteo, que trabalhou na obra desde a sua infância, desde a sua mocidade, o apóstolo Paulo diz, você tem conhecimento
da palavra de Deus desde a sua mocidade. Então, já diferente do apóstolo Paulo, foi chamado já soldado, já com história, já com uma série de coisas. E o apóstolo Paulo compreendia que a salvação dada a ele foi a mesma salvação dada a Timóteo, que não experimentou o pecado, que desde a sua mocidade, miudinho ali, aprendendo com sua mãe e sua avó a palavra de Deus. Então, no dia dessa recompensa final, nós também teremos essas surpresas. Devemos entender o nosso lugar. É isso que eu penso nesse pensamento da palavra de Deus. Esta é a lição prática mais importante que eu tiro desse texto. Cada um entendendo o seu lugar. Qual é o meu lugar no reino de Deus? Qual é o meu lugar na igreja? Qual é o meu lugar na minha casa? Qual é o meu lugar como pai? Qual é o meu lugar como esposo? Qual é o meu lugar como esposa? Qual é o meu lugar como filho? É eu me colocar no meu lugar. Esta é a lição preciosa. Então, o que Jesus ali coloca ali é justamente isso. Essa é a lição mais importante de todas que a gente colocou até agora. Precisamos entender que Deus não deve nada para ninguém. Deus não deve nada para nós. Deus não tem dívida com ninguém. E é impossível para o homem negociar com Deus. Não tem negociação. Não existe essa negociação. As pessoas estão lendo a Bíblia às vezes e fazendo interpretações malucas. Não tem negociação com Deus. Ninguém encosta Deus na parede. Deus é Deus. Ele é soberano. Ele pode todas as coisas. A especialidade dele que ele mais gosta de fazer milagres, transformar o coração de pessoas. Então nós precisamos entender qual é o nosso lugar no reino de Deus. Ele não deve nada para ninguém. A recompensa é dele, e é ele que dá a quem ele quiser, como ele quiser, do jeito que ele quiser, da forma que ele quiser e quando ele quiser. Nós não temos que botar a mão nisso. O que nós temos que fazer é o nosso trabalho. Ei, você foi chamado para trabalhar para Deus. Contente-se com isso. Se foi 6 da manhã, 9, meio-dia, 3 horas, 5 da tarde, você foi chamado. Louvado seja Deus por isso. Então, nossa recompensa não é porque trabalhamos, e sim porque fomos chamados. Né? A Bíblia diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu propósito. Você está dentro desse propósito? Você foi chamado por Deus? Você entende a salvação em Cristo Jesus? Pois é dele. Todas as suas decisões dependem de Jesus. Tudo que você possa fazer ou que você venha fazer, você deve colocar diante de Deus que depende de Jesus. Nossa recompensa vem do Senhor, nossa esperança vem do Senhor. E aí eu quero concluir essa minha palavra. Por mim eu ficaria um tempão conversando com vocês. Mas eu quero concluir essa minha palavra pensando assim: a bondade do Senhor não pode ser medida pelas expectativas humanas. A bondade do Senhor não pode ser medida pelas expectativas humanas. Pense nisso. Que o Senhor lhe abençoe, que o Senhor nos abençoe, que a graça do Senhor seja conosco, no nome de Jesus. Amém.